campeonato está começando agora pra gente, hein? Agora. Vamos vibrar. O Vitor salvando cada uma. A gente vai diminuir o adversário na nossa vibração. Eu, quando era pequeno, eu morava num condomínio de prédios. Eram 5 torres de 22 andares, com 2 quadras. Então imagina o número de adolescentes e crianças que tinham lá. Eu passava o dia jogando bola. Eu não consigo lembrar em que momento da vida eu optei por ser atleta. Minha família nunca ninguém jogou futebol, todo mundo perna de pau mesmo. Minha relação sempre foi muito de estádio, né? Eu sou São Paulino e eu tenho uns amigos que a gente ia São Paulo e 15 de Piracicaba, eu tava lá. Eu programei a minha vida em relação a isso. Eu treinava muito cedo, com 10 anos eu já ia para escolinhas para treinar sozinho. Com 14 anos eu saí de casa para morar longe da família porque era o que eu tinha que fazer. E aí quando eu comecei a chegar nos clubes, que eu comecei a ser federado e que eu comecei a disputar os campeonatos com mais de ponta, os campeonatos que a base disputa no Brasil, falei, cara, é isso, estou a meio passo do meu sonho, é onde eu vou me realizar como pessoa, vai ser minha profissão. Let's do it, let's do it, let's do it. E aí você se depara um pouquinho que não é essa coisa tão bonita, né? Não é romântico como todo mundo acha, é bem cruel. Falei, cara, não é mais pra mim, aqui é onde eu paro, é onde eu vou seguir uma outra vida, talvez eu viva dentro do esporte de uma forma diferente. E no colégio eu montei um time de futebol, inclusive, que chamava Mimosas Maldosas. Hoje, com a maturidade que eu alcancei de vida, com tudo isso, eu posso falar sem medo, eu sou muito mais feliz sendo um jogador gay do basquete do que eu fui durante 20 anos, jogando em clube grande e disputando campeonatos enormes pelo Brasil. O surgimento dos bisquetes, né, foi de forma assim muito despretensiosa. A gente queria reunir para jogar futebol, juntar os amigos para brincar sem cobrança, sem xingamento, sabe, uma coisa leve. Nos reunimos uma sexta-feira, juntamos 15 pessoas. Todo mundo gostou, cada um chamou um amigo. Na semana seguinte éramos 30. Aí na outra fomos para 80. Aí bateu 100 e tantas pessoas. Aí começou a juntar e todo mundo gostando, começou a virar um evento social. As pessoas iam para lá para ficar jogando futebol, bebendo, então virou um encontro de amigos. Começaram a vir os boleiros. Muita gente que jogava em outros times, mas enrustidos dentro do armário. E aí quando falaram, opa, tem um time gay para jogar, o cara começou a ir nos nossos encontros, porque ele falou, pô, eu posso ir nesse futebol que eu não tenho que ficar ouvindo piadinha machista, brincadeirinha de bicha, viado. Então o cara encontrou um ambiente saudável para ele. Eu fiquei uns 6, 7 anos sem jogar futebol. Porque aí eu já tinha me identificado como gay. Até então, por ignorância minha, eu falei, cara, gay não joga futebol? Como se eu não jogasse só gay, mas na ignorância, falei, gay não joga, então eu não vou encontrar uma galera para jogar. Foi curioso, porque eu fui muito cheio de preconceito. Muito, muito. Eu consegui entender, não tem uma diferença do cara ser gay ou não. Tem uma questão de um cara saber jogar futebol ou não saber jogar futebol. A gente tinha que ter um nome, o time. Foi uma brincadeira de bisquetes, né? Então a gente quis fazer, e o nome é Bisquetes Soccer Boys. Então se você ler, fica Bisquetes Soccer Boys. Bom, a Taça Hornet foi o primeiro campeonato, né? Walking down the streets with a cup full of happiness, wondering me and me, what if you join? Hey, let's do it, let's do it, let's do it. Pra gente é muito importante o torneio, porque foi o nosso primeiro título. E a gente quer ser bicampeão. Então a gente quer voltar com a taça. Bora, time! O goleiro dele lá tomou uma cervejinha que eu vi. Então, Sério? vamos chutar. Então vamos chutar aí.
gente descobriu outros times que existiam. Eram 8 times. Aí eu falei, pô, temos que ter um campeonato para esses 8 times. Aí a gente resolveu fazer a Champions League aí, né? Que é a brincadeira com a Champions League. Fizemos a Champions League aí. Começou a dar uma repercussão muito grande. E começaram a brotar times pelo Brasil querendo participar da Champions. A gente fez um mapeamento agora, acho que semana passada, e já são 35 times pelo país. Em menos de um ano, a gente saltou de 8 para 20 times. A gente ainda não consegue colocar todo mundo no campeonato por uma questão logística, né? Então, a gente está pensando ainda se vai ter regional, se vão ser 2 divisões. A gente ainda não sabe, porque a gente está aprendendo a fazer ainda. É tudo muito novo. Quando a gente começou a se encontrar, a gente começou a fazer um movimento, a gente entendeu que seria um movimento de inclusão, vamos trazer todo mundo, vamos brincar, vamos... A coisa começou a ficar um pouquinho mais séria, porque a gente começou os campeonatos e vamos fazer as 2 coisas. Em algum momento, a gente estava começando a se perder nesse movimento. A ideia que era totalmente inclusiva, a gente começou a fazer um campeonato e, poxa, para você ter um campeonato você tem que escolher os melhores. Olha, a gente está reproduzindo tudo de novo, né? Tudo que todo mundo sofreu vivendo, a gente está excluindo a galera. E aí teve um campeonato que a gente foi fazer em Curitiba e que o time principal não pôde ir. Foi muito mesclado. Cara, a gente saiu de lá perdendo para todo mundo, para todo mundo. Aí os caras que estavam jogando pra gente, que era aqui dos bisquetes, começaram a brincar, eles nunca tinham disputado um campeonato na vida. E aí quando acabou os jogos, que a gente foi conversar, cara, você olhava a empolgação no olho do cara, falando, poxa, eu nunca disputei um campeonato, mas como é bom fazer parte disso. Como é bom me sentir útil. A cada grito que vocês davam, tipo, faz isso, faz aquilo, uma orientação. Cara, eu nunca pude viver isso. Nunca tive oportunidade, porque eu não era o bom de bola, eu era afeminado, e isso na educação física já me tiravam. Quando a gente começou a ter essa ideia de união, a gente começou a se encontrar muito mais como pessoa mesmo. A gente começava a olhar para o cara do nosso lado, não era mais um atleta. Era uma história linda de vida e que a gente tinha que respeitar e que a gente tinha que reproduzir sim, e que a gente tinha que passar à frente sim. Porque a gente começou a entender que as causas elas precisam ser faladas. As pessoas precisam saber o que acontece no meio de tudo isso, mas ao mesmo tempo ela também tem que ser cuidada. Top 3! Top 3! Hoje eu entendo que não tive a escolha de não me assumir. Porque tinha muita coisa em jogo, muito sonho em jogo em relação a isso. E isso eu nem falo com nenhum tipo de orgulho, mas é que durante um tempo você passa a ser o agressor. Você não você é tão moldado para viver esse personagem, você precisa dessa identidade falsa com tanta veemência, que de repente você é o cara que agride, sabe? Eu como gay, sem me posicionar em relação a isso, se alguém entrasse para zoar algum cara que fosse mais afeminado, ou que o cara nem precisava ser gay, o cara que fosse um pouco mais sensível para as questões, só isso. Eu era o cara que tinha que implicar com ele. E justamente para me defender, tipo, a lei de matar ali um leão por dia. E hoje eu vejo como isso é ruim, como isso é cruel. Pior que sofrer homofobia nesse caso, você ser o homofóbico. A gente tem um país onde tem um índice enorme, gigante, de assassinato por crime de ódio, por homofobia. E se você não se posiciona em relação a isso, e de que forma você pode se posicionar em relação a isso, né? Não tem muito sentido o trabalho que você faz. Por que eu tenho que apanhar com uma lâmpada na cabeça porque eu dei a mão pro meu namorado? Que direito é esse que me tiraram de chegar num bar e colocar minha mão em cima da dele? Isso ofende a quem? Isso tira o direito de quem? Sabe? Então, quando você pensa nos crimes e os motivos pelos quais aconteceram esses crimes, dá medo, mas você entende que você tem que mostrar uma outra realidade. Eu sou um pouco suspeito de falar, né? Vendo o Douglas jogar, é um sonho que eu conheço desde que ele já me compartilhou comigo. Fico aqui ansioso. A camiseta dele, a camiseta que ele joga, que ele treina, fico com ela aqui ansioso, pra lá e pra cá. O coração fica a mil aqui.
Cara, como é gostoso você fazer aquilo que você ama, assim, que é esporte a vida toda, e não precisar fingir nada. Como é gostoso você poder, de repente, fazer um gol e olhar para fora pro seu namorado e mandar um beijo. O Blues é um time bem forte, tecnicamente. Infelizmente, não passamos por ele nessa fase agora. Vamos disputar aí medalha de prata com o Unicórnios. Vamos garantir a prata. Caralho, em Olimpíadas, o cara vai no Jornal Nacional, caralho, ganha a prata, o Diego Fortes ganha. Caralho, vamos comemorar. E a gente vai gritar vice de novo. De novo. E vamos botar a porra de uma estrelinha de prata aqui do lado. E valorizar pra caralho. No lugar que for, vamos valorizar. Vamos ganhar. Vamos lá, isso é título. Vamos lá. Raça, caralho. Não é só um jogo mais, é o que a gente consegue fazer para chegar aqui e a alegria que a gente tem de encontrar todo mundo, de fazer esse campeonato que foi lindo, cara, que é uma energia gostosa, assim, que eu nunca tive na vida, assim, a gente sai daqui realizado. Entrar em campo pra gente é um ato de resistência, é um ato de militância, é um ato político. E pra gente é importante demais, até pelas questões pessoais também, de pessoas que abandonaram o futebol em algum momento e hoje estão podendo retomar um contato que está cada vez mais positivo, mais frutífero com o esporte. E pra gente é um sinal de muito orgulho, de muita honra, estar podendo levar esse movimento para todo o Brasil. E que seja mais um passo esse campeonato de muitos passos que vão ser dados na direção de mais inclusão, de mais representatividade, de mais respeito no esporte, dentro e fora de campo. Nunca foi sobre ganhar ou perder, não é? Porque são histórias de superação, são histórias de uma nova família. E hoje, hoje eu percebo que quando a gente se encontra, não é mais só uma pelada, ou não é só mais um campeonato. É família mesmo, é um grupo de amigos que se identificaram. E como foi gostoso você ver que, assim como eu me identifiquei com causas das pessoas ali, algumas pessoas se identificaram com a minha. E, poxa, é isso. Vamos resgatar a essência do esporte. O futebol gay, o objetivo nosso é um legado para 15, 20 anos que não exista mais. Então, se perguntarem, André, você vai acabar com a fome no país? Não vou. Vai acabar com a violência? Não. Com a corrupção? Não. Mas vai conseguir diminuir um pouco a homofobia no futuro? Sim. Eu acho que eu vou. A gente conseguiu uma coisa que talvez os outros não tenham, a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é coração e é uma voz que não vai calar mais. A gente chegou num lugar que é nosso de direito.